Irmãos, esse trecho, esse versículo, essas promessas aqui de Jesus para a teologia, da prosperidade, é um prato de doce, aqui, é o caminho para uma vida próspera, de bens materiais e de bens financeiros. Mas o Senhor, na própria ministração aqui, a qual o Espírito Santo suscitava no coração dos irmãos, o Senhor já veio revelando aquilo que Ele nos quer dar. E o que melhor o Senhor nos quer dar? São coisas materiais ou coisas espirituais? Coisas espirituais, graças espirituais. Esse é o desejo do Senhor para nós. Diferente das igrejas da prosperidade, que é só bênção, é só graça, é vitória, nós somos a igreja da cruz. A igreja da cruz não é a igreja da derrota, mas é a igreja da vitória, a igreja da realidade, a igreja da realidade, porque não existe vitória sem luta, não existe vitória sem luta, E se nós olharmos para a cruz, nós nunca esqueceremos de que o caminho não é fácil. O caminho não é fácil, mas é o caminho a qual o Senhor deixou para cada um de nós, e a qual por essa cruz, com todas as dificuldades, é lá que nos está reservado toda a plenitude de bênçãos e de graças. Amados, fazer uma pergunta aqui. Quando crianças, vocês receberam tudo o que pediam ao pai? O pai dava tudo para vocês? Não. Quem são pais aqui? São pais? Vocês dão tudo o que seus filhos pedem? Não, Amém. Então não vai ter ninguém birrento fazendo birra aqui, e vai ser mais fácil de nós entendermos aqui então esse direcionamento, aquilo que o Senhor nessa noite quer falar para cada um de nós. Amém? Pois bem, nós precisamos então, meus irmãos, ter bem claro o contexto aqui da palavra, todo o contexto da Bíblia, para que a gente não use o texto como pretexto, a fim de que naquilo que a palavra está falando, naquilo que Jesus aqui está prometendo, nós então possamos cobrar a Deus, a fim de que Ele atenda de forma imediata nossos interesses pessoais. Foi falado aqui, dos nossos interesses pessoais. Então precisamos ter bem claro, entender, buscar ver o contexto, para não usar o texto como pretexto. E aí então, esta passagem, ela se dá, Jesus está falando ali com os discípulos, já num contexto de despedida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, porque Jesus já estava os preparando para aquilo que ele viria a sofrer, por aquilo a qual ele haveria de passar. Jesus já sabia, e vai então ali falando, passando dentro desse capítulo aqui, Jesus vai falando aqui
tanto é que na minha Bíblia aqui, Ave Maria, no capítulo 13, lá no versículo 31, tá, no subtítulo está assim: adeuses e despedidas. Adeuses, despedidas. É Jesus já fazendo, né, essa introdução aos seus discípulos. Então, sem entender bem o que Jesus estava dizendo, se vocês lerem aí depois esse capítulo, Jesus vai dizer para eles não ficarem perturbados: não perturbem os vossos corações. Na casa de meu Pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não vos tinha dito. E Jesus então vai falando ali para eles, né, de que eles, garantindo a eles, dando a certeza a eles de que eles não ficariam sozinhos. Eles não ficariam sozinhos. Então Jesus faz essa promessa, mediante Jesus vendo que eles tinham ficado ali conturbados, que eles tinham ficado ali perturbados, confusos. Jesus faz essa promessa: e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, no nome dele, ele os concederia, para que fosse glorificado o Pai no Filho. O Pai no Filho. Então não foi uma promessa ali, naquele instante, fundamentada em bens materiais, em bens financeiros, que poderia trazer para cada um deles prosperidade, que poderia trazer para cada um deles bênçãos financeiras. Até alguns dentre eles ali não entendiam direito ainda o projeto de Deus, o projeto de Jesus, a apresentação do reino a qual Jesus falava, o reino de justiça, de amor e de paz. Mas surge em dado momento, que nós já lemos e nós sabemos, entre eles, que alguns até achavam que teriam benefícios, e vão indagar a Jesus, perguntando dentre eles qual seria o maior, qual deles seria o maior. E depois também a mãe de dois deles, de Tiago e João, vai pedir para Jesus o quê? Faz-se assentar um dos meus filhos, uma à tua direita e uma à tua esquerda. Porque a visão qual era? Benefícios próprios, bens próprios, né? Mas não era esse o projeto de Jesus. E aí Jesus então, né, quando chama, à medida que vai chamando eles, vai orientando, vai, né, os ensinando, vai ali demonstrando o que de fato Jesus queria deles. O próprio Jesus vai dizer para eles: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais lhe será acrescentado. E olha, foi falado aqui também nessa noite, né? Foi falado, olha que Deus revela. Eu não mostrei para a irmã lá, né? Não mostrei para ela, vou falar isso na pregação. Mas é o Espírito Santo, né, que nos revela. Aí, lá em Tiago 4:3, olha o que vai nos dizer a palavra de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Eu tenho pedido tanto para o Corinthians melhorar, para ver se ganha uns joguinhos para escapar da segunda divisão, mas parece que Deus não atende. Parece que o negócio não. Pedis mal. O irmão bem conduzia aqui, meus irmãos, aquilo que nós, como cristãos, aquilo que nós que desejamos
chegar ao céu e alcançarmos, a plenitude das bênçãos, das graças de Deus, o que nós devemos pedir? As coisas do alto, as coisas do alto. E de fato, é realidade que muitas vezes nós pedimos muito e às vezes os nossos pedidos acabam sendo mesquinhos. Os nossos pedidos muitas vezes acabam sendo o quê? Individualista. O individualista, A nossa vontade, o nosso querer. Precisamos sim pedir as coisas terrenas? Precisamos, Precisamos, elas são necessárias, mas nós não podemos colocar as coisas terrenas como sendo o primordial na nossa vida, porque se nós, como cristãos que desejamos o céu, se nós focarmos nossos pedidos somente nas coisas terrenas, os nossos desejos somente nas coisas materiais, nós estamos fadados a esquecer as coisas do alto. Vocês, buscando somente as coisas terrenas, as coisas materiais. E olha que tem muita coisa terrena, muita coisa material, muita coisa que o mundo oferece que é bom, que nos satisfaz, que nos dá prazer, que enche-nos de alegria, mas é uma alegria muitas vezes passageira, momentânea e ilusória, porque a verdadeira alegria, ela vem do Senhor, Então, coisas materiais, as coisas materiais, elas são importantes, mas elas perdem o seu valor, elas se quebram, elas se acabam. Jesus disse, aos discípulos, também lá em Mateus 6,19: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Lá ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de nós. Paulo, em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 14, versículo 17, ele nos relembra também a comunidade: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito. E qual era a maior promessa de Jesus para os discípulos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E porque o Espírito ainda não tinha vindo, eles ainda não tinham entendido o verdadeiro sentido, a verdadeira proposta de Jesus, de qual era o reino a qual Jesus veio trazer, os bens a quais Jesus vem trazer, oferecer, para aqueles que o seguissem, aqueles que o abandonassem, os seus desejos, aqueles que mudassem de vida para receber bens, não os terrenos, mas os bens celestiais. Portanto, a promessa de Jesus, meus irmãos, aos discípulos, estava relacionada aos bens materiais e que seriam os bens espirituais, que lhes seriam necessários para dar continuidade na missão a qual Jesus os confiou. Por que Jesus chamou os discípulos? Por quê?
precisava dar continuidade na missão. Por que Jesus escolheu a mim e a você? Porque precisamos propagar esse reino de amor, de justiça e de paz. Precisamos continuar anunciando que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. É dele que nos vêm todas as graças e é o que nos basta. Como ele vai nos dizer, como ele vai dizer lá para Paulo. A minha graça te basta. E a promessa de Jesus aqui aos discípulos, meus irmãos, ela acompanha uma autoridade que eu e você temos que tomar posse. Olha lá no versículo 12, ele vai dizer: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Alguém aqui, você já fez alguém ressuscitar? Né? Mas Jesus dá essa autoridade. Talvez nós não tenhamos fé o suficiente, né? Mas Jesus confiou aos discípulos. A sombra de Pedro curava. Às vezes quando a gente está no encontro e escuta, né, esse evangelho, essa passagem, eu particularmente escuto essa passagem de Pedro, escuto algumas citações, ou leio algumas citações de Paulo, e eu fico pensando: meu Deus, como a minha fé é tão pequena. Eu gosto muito daquele versículo onde Paulo fala: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma da glória que nos é reservada. Porque nessa vida terrena nós estamos sujeitos ao sofrimento. Faz parte da nossa peregrinação, faz parte da nossa caminhada. Mas o nosso foco está no céu, no céu. Isso nos faz o quê? Nos faz perseverar. Nos faz perseverar e confiar, meu irmão, confiar, né? Assim como Jesus prometeu que estaria com os discípulos, eu e você não estamos órfãos, porque o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. Ele é o nosso advogado, é o nosso orientador. As obras que Jesus, então, aqui fala para os discípulos, são obras que estavam, né, como ele fez, fundamentadas no amor, no servir, na misericórdia, no perdão. Foi com estas virtudes que Jesus, então, ali no seu dia a dia, no tempo que ele passou, ele glorificou o Pai. E também desejou que os discípulos continuassem a glorificar o Pai. E assim como deseja que eu e você, nessas virtudes, né, nos dons, nos carismas, né, de amar, servir, nós também continuemos a glorificar o Pai. Porque o mais virá por acréscimo. O mais virá por acréscimo. Devemos estar vigilantes e não nos deixar levar somente pelos desejos e prazeres deste mundo, mas pedirmos ao Pai em nome de Jesus as coisas do alto, que são os verdadeiros valores, que são valores eternos, valores que não passam, valores que não passam. Esses valores eternos, como eu disse agora, são os dons, os carismas, os frutos do Espírito: amor, paciência, bondade, fidelidade, temperança, paciência. Eita, como é difícil nos dias de hoje, não é? Agora, se a gente pede os dons, pede os carismas, pede para Deus aumentar a nossa fé, o
O que Deus vai mandar junto? Situações para que a gente possa exercitá-las, né? Porque se a gente só tiver a fé e não tiver situação para exercitar, fica fácil. Não precisava nem pedir, né? Não precisava nem pedir. Mas a gente pede e vem a prova. Como o irmão conduzia aqui a oração, né? Do fogo que purifica. O ouro e a prata são preciosas, mas aonde elas passam o processo de purificação? No fogo, na provação. Na provação. Então, meus irmãos, são esses valores a quais nós pedimos, devemos pedir, buscar, pedir em nome de Jesus ao Pai. São valores que são prometidos pelo Pai, que foram cumpridos em Jesus e confirmados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Esses então são os valores que nos manterão focados no desejo da santidade para a nossa salvação e a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Você está aqui somente para buscar a sua salvação? Não, tenho certeza que não. Eu tenho certeza que no seu coração você traz uma imensidão de pessoas, da sua casa, da sua família, que você gostaria que estivesse aqui, sim ou não? Sim, sim, mas Deus suscitou a mim e a você. A você. Não porque nós somos os mais bonitinhos, né? Não porque canta bem, porque ministra bem, não, mas porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos confiou uma missão. E a minha e a sua missão é salvarmos almas. Primeiramente, quando eu sempre digo que primeiramente o primeiro propósito de Deus a nos chamar é a nossa santificação. É primeiramente a nossa salvação, mas é através de nós que Ele quer salvar tantas outras pessoas. Tantas outras pessoas. Para a gente já ir finalizando aqui, depois orar, mais um pouquinho à frente, aí no quem fechou a Bíblia, tudo bem, não tem problema, mas eu só vou proclamar aqui, mais à frente no capítulo 15, no versículo 7, Jesus, ele repete novamente a promessa aos discípulos com uma condição, preste atenção, olha o que ele fala: se permanecerdes em mim. Se é a condição. Se é obrigação? Não é uma obrigação, mas é uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Para que vos deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. Esse é o maior bem que o Senhor quer nos dar. Que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos discípulos, que nós sejamos suas testemunhas. Tudo que pedimos e desejamos, precisamos fazer com fé, acreditando, ainda que não vejamos, ainda que não tenhamos, mas que, impulsionado pela esperança, nós iremos alcançar. Né? Quando? Só Deus sabe. Ele sabe o tempo e a hora. Como rezamos no Pai Nosso, como que é?
Pai nosso que estás no céu, santificado venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. A sua vontade, a vontade dele. Então, meus irmãos, a esperança, ela nos motiva a perseverar. A perseverar. Perseverar é o esforço e a nossa demonstração da obediência e a nossa submissão a Deus, né? Cientes então de que Ele nos concederá aquilo que é necessário, aquilo que vai ser bom, aquilo que nos vai ser bom, no tempo e na hora certa, conforme a vontade dEle. Eu quero nessa noite, meu irmão e minha irmã, convidar a você a entregar ao Senhor, a apresentar ao Senhor as suas necessidades, aquilo que você traz no seu coração. Fica de pé. Eu convido você, feche os seus olhos nesse instante. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem desejado do Senhor? O que você tem buscado no Senhor? Eu não sei quais são as suas necessidades. Podem ser de cura física, pode ser uma necessidade de situação, sim, financeira, um desemprego. Pode ser uma necessidade espiritual, uma libertação, uma situação mal resolvida, uma falta de perdão, de dar perdão. Mas eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, apresentemo-nos diante dEle, de coração sincero, de coração aberto, entregando a Ele todos os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos medos. Entregar a Ele e deixar em suas mãos e confiar que Ele fará o melhor, que Ele nos concederá o necessário, aquilo que glorificará o nome do Pai. E dai-nos também, Senhor, nesta noite, Senhor, mais do que qualquer coisa, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode tudo para
Para o Senhor nada é impossível. Mas mais do que coisas materiais, dai-nos nesta noite, ó Senhor, o desejo, Senhor, do céu, Senhor. Suscita, Senhor, no coração, Senhor, de cada um que aqui está, Senhor, o desejo da santidade, Senhor, aonde, Senhor, muitos, Senhor, perderam, Senhor,